Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Gustavo da Infotech. Hoje estou com o meu convidado Emerson. Nós dois trabalhamos na impressão Infotech e Informática. Hoje vamos falar sobre a RX 570 e o custo-benefício Ryzen 3200G, como foi falado no vídeo anterior. Pois não? Pode continuar. Pode continuar. Sim, ó, vamos lá. Hoje em dia a gente tem dois concorrentes que todo mundo conhece, que é a Nvidia e a AMD. É verdade, a gente tinha falado no outro vídeo sobre Exatamente. Isso. Então, em relação a isso, o que acontece? Hoje, a RX 570, desde quando ela lançou, ela era muito mais custo-benefício do que a Nvidia. O que acontece? O porquê? Olha só, a RX 570, hoje no mercado, a gente encontra entre 900 a 1.200 reais, por conta da variação do dólar. Isso antes do dólar, uma RX 570 era entre 500 reais, olha, 15 reais, se você pagar em uma placa de 24 GB, onde você encontra isso? Entre 700 reais entre, né? isso, entre 500 a 700 reais. Ficava na sua desculpa, faixa. a RX 570, né? Isso. É 500 reais, né? Isso, entre 500 e 600 reais. Antes, agora com a variação do dólar, esquece. Esse preço esquece. Tá bem mais alto, né? Bem mais alto por conta que o dólar ele tá 6 reais. E a Nvidia 1650, que é um pouquinho equivalente, tá saindo quanto, mais ou menos? 1.400. Quanto? 1.400 e 1.300. Nossa, tudo isso? 1.400, 1.300? Uhum. Só que aí no caso, com essa RX você vai ter que gastar um pouquinho, tem que ter uma fonte um pouco melhor, vai ter que gastar um pouquinho mais também, né? Exatamente. Apesar que se você colocar os dois, a diferença acaba compensando mais a RX, né? Exatamente, muito mais custo-benefício que a 1650. Porque ela, como ela usa a fonte, né? Ela é 8 pinos, né? Ela Isso, usa, 8 né? pinos, isso. E o jogo fica muito mais rápido, né? Sim, por conta que também, antigamente, a gente ligava muito por quê? Por bits. Lembra essa época? Lembro. Então. Porque a minha que eu tenho lá, a Nvidia 1650, é 128 bits, né? Isso, essa aqui já é... Não, 128 não. 128 bits. 128 ou 192? Não, 128. 128? Tá. Isso, 128. Essa aqui é 256, já. E ela já o preço dela é bem mais em conta, bem né? mais em conta. Por conta que acontece. Até que eu consegui pegar um preço bom na RX 570. Peguei ela por 800 reais. Caramba, 800 reais. E no caso, a minha tá quanto na internet? A sua, vamos ver agora, por conta da variação do dólar. A sua... Não, essa aqui é a GT6. Ó, a sua... Não. Deixa eu... Deixa eu ver aqui. Dá uma olhada na... É isso mesmo, ó. 1159? Isso mesmo, ó. Quase 1.400. É o que eu falei. E a sua tá... A minha, ela aumentou um pouquinho, né? Preço. Mas ela mais em conta. Ou não tem ela? Deixa eu ver. É a GTX 1650, no caso, a minha. Só que a minha ela é espetada, ela não precisa, a fonte de 400 watts já resolve. Sobre ela. Só que ela também, ela é muito mais custo-benefício. é mais lenta que a RX 570, porque ela vendo, ela é muito mais custo-benefício. Esse preço por conta da avaliação do dólar. Se a gente entrar aqui no meu login, quando eu fiz a compra, deixa eu colocar meu e-mail aqui, só um momentinho, pessoal, só para vocês saberem o preço das duas, só para vocês terem uma ideia. Não. Ó. Aí. 835, né? Viu? E a minha, você chegou a ver o preço da GTX 1050? GTX 1650. Isso, GTX 1650. Sim.
Apesar que a minha é só 128 bits e a sua é 256 bits, né? Tem essa também, né? Isso. Ó. Só um minutinho, pessoal. Só pra a gente tirar essa dúvida. Eita. O quê? Tá conseguindo ver? Tinha um modelo seu aqui, só que eu não tô encontrando. 1400. É mais ou menos esse preço. Eu vi a última sua, eu vi por 1.200, 1.300. Ah, mas então não dá muita diferença, né? Porque a minha é 1400, a sua é 1100 e ela é 2 vezes mais rápida, né? Exatamente. É interessante. Eu tô falando, não agora, nesse exato momento. Eu tô falando quando o dólar não estava a R$6. Não, entendeu? sim. Eu tô falando da velocidade das duas, né? Isso, exatamente. Além de ela ser mais barata, ela é melhor ainda que a Nvidia GTX 1650. Não que ela seja ruim, né? Não quero, exatamente. E também outra coisa, só uma 1650 ganha da RX 570. Só uma, que é a Super. Ah, super, né? Só essa. Entendi, né? Isso é verdade, né? Entendeu? Aí se você pegar uma 1650 e fazer a versão normal, a RX 570 dá um banho. Isso é verdade. É que, então, como eu falei, é 128 bits só, né? E em relação à sua, ela só tem uma ventoinha, né? A minha só tem uma. Isso. Essa aí, a da Gigabyte, ela já tem dois. E também a respiração dela é muito maior e melhor, logicamente. E em questão, muita gente vai perguntar em questão de garantia, como que funciona. Então, você compra lá, você entra no site da Gigabyte, você cadastra o seu produto e você ganha 4 anos de garantia com Gigabyte. Ah, entendi. Só que tem um detalhe, né, pessoal? Não pode ser uma placa-mãe das de 4 gerações, já não vai ficar tão bom, né? Tem esse detalhe também, não é? Tem esse detalhe também, mesmo, exatamente. Né? Por conta que eu já fiz esse experimento e não ficou muito bom. Por conta que eu já peguei um Ryzen, que é esse carinha aqui, 1050. Esquece. Tipo, não é uma placa de vídeo que acompanha o processador. Por conta que, o porquê? Teria que ser o quê? Uma quinta geração, mais ou menos? Assim, no caso da Intel ou não? Olha, de sexta pra cima. De sexta pra cima, né? Porque o meu é quarta geração. Se eu colocasse essa Ryzen com uma fonte melhor, será que ficaria boa? Olha, quem faz a velocidade do seu processador? Você se lembra? O meu Core i3, acho que é Core i3. Não, desculpa, é Core i5. Isso, i5, mas você lembra a frequência que ele trabalha? A frequência é 2.9. E o boost? Isso, Turbo Boost. Não, mas o boost dele, 2.9, ele vai até 3.2. 3.2, tá. Ok. Esse Ryzen encaixaria perfeitamente com a RX 570, sabe por quê? Normal dele, 3.50. Essa é a frequência normal dele. Boost, 3.70. Então, no caso, o meu, se eu comprasse uma fonte, por exemplo, como que é a marca que você falou? Corsair. Da Corsair, será que aguentaria? Aguentaria, mas teria gargalo por conta do processador. Que a frequência dele que não ajuda. Então o meu processador i5 teria que ser o quê? De frequência tem que ser um 3. De 3.0 pra cima. Ah, mas o meu é Turbo Boost, né? É 2.9. Sim, mas o que acontece? Não é toda vez que o seu processador ele vai ficar sobrecarregado. É isso. Ele vai ficar em 100% toda hora. Já teria que ser a frequência dele de fábrica 3.0. Se ele partindo para, tipo um exemplo, 2 e indo para Turbo Boost, ele vai ficar toda hora, né, entendeu? No Turbo Boost. Ou seja, o que acontece? Você tem que pegar uma placa de vídeo que seja os dois trabalhem em equilíbrio. Não adianta um exemplo.
você pegar um Ryzen 3 e Certo. pegar uma 2060. Você vai ter muita placa de vídeo para pouco processador, entendeu? Entendi. Mas até daria, né? Só que teria que ser pelo menos uma. Vai, um. Então teria que ser pelo menos se fosse um 3.2 o meu processador. Com essa Isso. placa de quarta geração, aí Já ficaria show. já ficaria show, né? É, porque pra mim, como eu te falei, quando eu fui comprar, eu fiquei pensando em comprar RX, só que aí eu fiquei com medo, como era a quarta geração. Aí eu fiquei pensando como acabei, no meu caso seria o meu mesmo seria a GTX 1650, né? Isso. Tanto é que rodou bem, né? Rodou bem. Se você quiser mais pra frente pegar uma RX 570 ou uma RX 580, você teria que trocar de processador. Aí Por causa você do processador. teria que pegar um i7 pelo menos. Ah, tá. Ou então pegar pelo menos e se pegasse uma placa-mãe de quinta geração, será que já daria conta? Essa RX? Ou você pegaria, sabe o que? Pegaria aquele. Na Pichal tem aquele kit upgrade. Você pega o preço de um processador, você pegar uma placa-mãe, processador, memória, tudo junto. Ah, tá. Então você acha que eu podia pegar uma placa-mãe da AMD, né? Sim, O isso aí. processador da AMD, Aí né? ficaria show. Não, porque a Asus é padrão, né? É a Ah, marca, mas isso. a AMD, no meu caso, é o Intel. É, isso. Aí teria que ser um AMD, no seu caso é o Ryzen 3, né? 3. Aí você pegaria um Ryzen 5, aí ficaria tranquilo. O seu é 3, não é? É, Não, mas o seu dá, pô. O seu dá, não dá. O seu é Ryzen 3, o seu suportou essa placa, né? suportou, mas tô falando. Daqui mais pra frente você não tem. É que muita gente fala isso. Ah, processador de 4 núcleos, 4 teres, não roda muitos jogos, não roda multiplayer. Meu, o que acontece? É o que eu falei no vídeo passado. Você tem que montar um PC de acordo com o seu uso. Ah, sim, é lógico, né? E a gente tá falando isso porque é pra quem é fanático em game, quer jogar, mas se for uma Exato. coisa simples, Coisa simples, eu uso um Ryzen Supreme, sabe? até uma segunda geração já dá conta, Sim. né? Sabe por que eu peguei um Ryzen? Por conta de multitarefas. Ah, entendi. Multitarefa. Que eu abro muito programa ao mesmo tempo. Às vezes eu abro Photoshop, Illustrator, After Effects, Premiere Pro. Para Intel, isso você já não consegue, por conta que o seu cache é menor. Ah, Tem muito processador que te... eu não acompanhei, mas tem processador que é de terceira geração, o seu cache é de 2 MB. Já o Ryzen 6 MB. já dá uma diferença. Já dá uma enorme, né? diferença enorme. E ele é mais em conta em relação ao Intel, né? Sim. Quando eu montei o meu computador, eu paguei, se não me engano, 500 ou 600 reais só no processador. Ou seja, meu, muito custo-benefício. Ah, uns 600 reais, né? Isso, muito custo-benefício. E esse Ryzen aí seria o equivalente. 3, o seu seria equivalente a qual Intel, mais ou menos? Intel, ó. Um Pentium, né? Mais ou menos. Não. Só pra você ter uma ideia, mais ou menos. Será que é um Core 3 no caso? Core 5, não? Ah, é um Core 5, 7500. Aí, ó. Isso, viu? Ele Não. ganha. Ah, ele seria como se fosse um Core 5, sétima geração. Isso, Caramba. ele ganha do Core 5, na verdade. E o preço dele tá. Qual o preço entre um e outro? A diferença de preço entre esses dois, o Core 5 e o. Ó, Core 5, 1.200 aí. A gente pega, vai, entre 1.200 e 1.300 reais. Do Ryzen Nossa, é o dobro? é o dobro. Caramba. Só pra vocês terem uma ideia mais ou menos. Tipo, o Ryzen é 670, vai. A gente. 670, 640. A gente tá colocando 670 por conta do frete. Tá ok? Em relação ao Core i5 de sétima geração, 1.300 por conta do frete também. Porque às vezes tem gente que mora lá no sudeste do Brasil. Cara, a diferença é enorme. É enorme, né? enorme. Só que ela esquenta mais, assim, né? É isso? O que? O Ryzen?
ela tem que ter um. Não, não é que esquentar, mas ela tem que ter uma fonte um pouco melhor, né? Ela puxa um pouco mais, né, do que o. Do que o. Você tá falando o processador ou a placa de vídeo? Tô falando. Não, o processador, né? Não, se você montar uma máquina com 400 watts, vai tranquilo. Não, tô falando o processador entre o Intel e o AMD. O AMD você tem que ter uma fonte um pouco melhor, né, de mais watts, né? Não. De 500 watts, Não. 600, não? Eu comecei com o meu computador com 400 watts, fiquei quase um ano com ele, depois eu troquei, por conta que eu fiz o upgrade, né, pra a RX 570. Ah, eu achei que ela consumia um pouco mais de. Não, só você tem No que... processamento dela, um pouco mais de fonte, na fonte, né? Não, não exatamente. Só se você comprar um Ryzen mais poderoso, tipo um Ryzen 7 ou 9. Aí sim ele vai consumir mais. Mas em relação... Não, eu tô falando de comparação do mesmo processamento entre Intel e a Ryzen, né? Não, não, Oi? não. Por conta que... Só isso que eu falei isso. Em relação a isso, se você pegar um Ryzen mais poderoso, aí ele vai consumir mais, porque... Em relação a isso. Não, eu digo Mas assim, se você pegar tiver, um desculpa. Ryzen... Ah, tá, pode falar. um Ryzen 3 e 5, eles vão consumir o mesmo TPI, que é de 65 watts. Entendeu? Ah, Se você tá. pegar um Ryzen 7 ou 9, que ele compara tanto o i7 ou o i9, ele vai consumir mais. Isso é lógica. Tem lógica isso. Se Entendeu? for a mesma configuração entre o Intel e o Ryzen, né? Isso. Aí ela consome mais ou menos tem o mesmo consumo Mais ou menos. de Aproximado. energia, no Sim. caso? Ah, eu Entendeu? achei que te dava a diferença Não, aqui. não. Eu achei que o pessoal falou que o AMD, como o pessoal fala, né? Que o AMD esquenta muito, né? Não. Então eu achei que ele puxava mais, né? Energia e teria que ser uma fonte um pouco melhor. Não, nesse a caso. Né? AMD esquentava muito, não nessa geração de Ryzen, tá ok? Certo. Era na FX que esquenta bastante. Ah, tá. E agora os dois estão equivalentes. Exatamente. É a mesma energia, né? Em mesma energia, em questão de temperatura, os dois estão ó, muito bons, não tem nenhum tipo de problema. Agora, assim, em relação à placa de vídeo, aí a RX ela consome um pouco mais de energia, no caso. Sim, Né? Porque ela tem um processador, tem mais bits que você falou, né? Isso. Tem 256 bits, né? isso. Aí ela puxa mais em Sim. relação. Mesmo as duas sendo equivalentes, nesse caso a RX ela puxa mais, né? Exatamente. Porque ela consegue ter. É assim que funciona. Quanto mais bits, né, na placa de vídeo, mais ela puxa a energia da placa-mãe. Né? Isso, exatamente. Aí a fonte tem que ser uma fonte melhor, porque senão ela pode ficar travando, ficar lento, né? Isso. E assim, sempre procurem fonte com selo 80 Plus. Fogem aquelas fontes que tem aquelas para selecionar 110 e 220. Fugem disso, porque é uma fonte bomba. Ah, então tá bom. Porque, tá. meu, tem fonte aí que você coloca e sem selecionar aquela chavinha, né, seletora, você coloca em 220 você queima a fonte. Caramba, hein? Coisa, hein? Ou seja, por conta que essas fontes acontecem, selo 80 Plus e PFC ativo. Você pode colocar tanto em 110 e 220, automaticamente ela vai se estabilizar a sua energia elétrica. Isso que é interessante. Então Ou tá. seja, você não tem esse tipo de problema. Agora, enfim, esse foi o vídeo, pessoal. Senão vai ficar muito longo. Já tá quase 20 minutos. Senão a gente vai ficar até falando, amanhã aqui. até amanhã falando. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá um like, compartilha. Só pra a gente Cada vez crescer mais no canal, né? mais no canal. E motivar mais cada vez Exatamente, mais a gente sim. falar desses assuntos, que é um assunto que a gente gosta muito. Exato. E a gente sempre está aprendendo coisa nova. Então a opinião de vocês vai valer muito para nós também aprender cada vez mais, certo, Sim. pessoal? E outra coisa que a gente quer começar também a fazer, a gente quer mostrar a nossa manutenção em computadores, tanto notebook e desktop. Também em teste em placa de vídeo, é uma boa também pela placa-mãe também. Só que a gente tem um espaço aqui, só que a gente precisa começar o quê? Receber o quê?
Não mercadoria, mas receber. Como que a gente pode falar? É, Tá falando que é pra receber. atender o cliente? Como Isso, assim? receber computadores, essas coisas. Receber. Ah, a gente vai na residência, né? Ah, Isso, tá. é. É que você falou, né? Porque a gente vai lá na residência, a gente arruma, né? Isso, mas tô falando em questão a gravar nossa manutenção. Receber é serviço, entendeu? Ah, A gente tá tá. esperando receber serviço pra fazer, a gente fazer esses vídeos. Mas a gente tem sim, a gente tem essa ideia pra fazer. Tipo, por exemplo, tem muita gente que tem dificuldade em trocar teclado de notebook, tela, Carcaça, computador carcaça, carcaça, né? trocar o HD por SSD e outras coisas. Atualizar BIOS também, tem muita gente que tem dúvida. Trocar memória RAM também. É verdade, né? Em relação ao HD, tem muita gente que não compra o SSD e fica lento o computador, que dá muita Exatamente, diferença, sim. né? A diferença é bem absurda. Hoje mesmo eu uso na minha máquina, eu uso um SSD. Meu, dá uma diferença absurda. Bom, é isso, pessoal. Que a gente tinha que falar. Então até a próxima, Até né? a próxima, abraço e Fui!